O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse santo culto cantando o hino 2-0, o hino 20. Você aí na sua casa, fique em bastante comunhão, cante conosco, cante com bastante alegria, que desde já o Senhor já começa a mandar toda a tristeza da sua vida embora também. Vamos cantar bem alegres. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O hino 64. Bendito é o nome do Senhor. Diz um ditado no mundo que quem canta seus males espanta. Começa a cantarem na sua casa, que você vai sentir o mal indo embora da tua vida. Glória ao nome do Senhor.
da paz, o sublime amor, conhecimento traz. Vamos dar a Ele o nosso coração. Dê ao bom Deus imensa gratidão. Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção. Glória ao nome do Senhor. Na alegria cantaremos o hino 205 para nós orarmos a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ao céu cantarei, com os salmos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus nas alturas, glória ao nome do Senhor.
Este é o motivo de nós estarmos todos os dias buscando a Deus, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos carros, lavando a roupa, limpando a casa. Esse é o motivo, não é, amados irmãos e queridas irmãs, que a nossa certeza da nossa vida, a nossa vida eterna não é nesta terra, dá reservado para nós um lugar no reino da glória de Deus, onde a tristeza não entrará, onde a dor, aleluia, não vai ultrapassar os céus de Deus. Então, amados e queridas irmãs, nós vamos buscar a Deus neste lugar, neste dia, neste horário agora, e vamos pedir a Deus, porque Deus possa libertar a terra, abençoar a irmandade, abençoar o povo. Oremos pelos enfermos, quantas doenças espalhadas sobre a terra, não é, irmãos? Sabemos que um dia nós vamos deixar esta carne, mas o desprendimento desta carne é uma coisa tão difícil. Nós não queremos partir, nós não queremos que alguém parta, nós não queremos ver ninguém sofrendo, mas se o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo padeceu por nós o duro madeiro da cruz, resta a nós dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim a tua vontade. Mas vamos orar, irmãos, nossa obrigação é apresentar todos na face da terra. Oremos pelos médicos, pelos hospitais, pelos enfermeiros, oremos pelos maqueiros, por todos aqueles que trabalham nos hospitais, até pelos seguranças, irmãos, que estão ali para organizar as entradas, que está um caos nos hospitais do mundo, no Brasil principalmente, os médicos desesperados, as enfermeiras não sabem o que faz, aleluia, gente morrendo nos corredores, outros morrendo em casa, irmãos. Na minha cidade mesmo, uma cidadezinha bem pequena, São Lourenço da Serra, pouco mais de 20 mil habitantes, um PS apenas, um postinho de saúde lotado, gente passando mal, morrendo. Vamos orar a Deus, que Deus se compadeça da terra e no seu momento, na sua vontade, Ele passe por nós e coloque a sua libertação. Oremos por toda a irmandade, por todo o ministério, por todo o povo. E você que está na sua casa agora, feche os teus olhos, se possível, dobre os teus joelhos, mas se não der, fica na comunhão e chama a Deus para perto de você, que Deus está aqui neste templo, e eu tenho certeza que Deus está aí na tua casa, onde você estiver também. Nós vamos orar, nosso irmão Rodrigo fará a primeira oração, fiquemos em bastante comunhão, aí da tua casa, dá glória a Deus, faz aleluia, faz os teus vizinhos ouvir o teu clamor, faz o teu vizinho saber que naquela casa tem um crente, naquela casa tem uma crente, faz o teu apartamento, não é 10 horas da noite, irmão, você pode clamar, ai de quem reclamar, está durante o dia, a lei do silêncio é só na madrugada, aleluia, então você pode clamar bastante a Deus, porque eu tenho certeza que no lado da tua vizinhança alguém liga uma música alta, alguém coloca um funk, um forró, e você está aqui dando glória, pode dar glória, que os céus vai visitar o teu quartinho aí onde você está, e vai te alegrar mais uma vez. Unidos na comunhão, oremos a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus eterno. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Senhor, nosso altíssimo Deus, Pai celestial, em nome de Jesus, estamos ajoelhados aos teus pés em oração nessa tarde de terça-feira. Esse pequenino grupo de irmãos e irmãs que tu tens preparado, Senhor, para estarmos aqui acompanhando o teu servo, de alguma forma ajudando a ele, dando o nosso apoio, a nossa comunhão para que ele presida esse santo culto para todo o teu povo na internet. Senhor, nós queremos confessar diante do mundo que não há outro Deus além de ti na nossa vida. Não nos falta nada, Senhor. Tudo o que precisamos é suprido pela tua grande misericórdia. Todos os nossos anseios e expectativas estão sendo e são sempre supridos pela tua graça em nós. Senhor, eu sei que faz tempo que não dizemos, mas hoje queremos declarar ao mundo: nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor. Perdoa. Anda, semia, cantai, anda ali, salama. Perdoa, Senhor, as vezes que nos afastamos de ti. Perdoa quando deixamos de crer na tua graça. Perdoa, Senhor, quando viramos as costas para a tua palavra. Arrependidos e contritos, estamos aos teus pés agora em oração. E daí, aleluia, aleluia.
diante de ti para clamar pela tua graça. Viemos aos teus pés clamar, Abba, Pai, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa família. Senhor, em algum momento da nossa vida, o nosso pecado foi maior que o nosso testemunho. Por isso esse grande mal nos sobreveio. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Humilhamo-nos agora até o pó da terra e te clamamos por clemência, te pedimos por ajuda. Socorro, Senhor! O teu povo vai perecendo nas casas, nos hospitais, nas clínicas, nos lugares mais retirados. Ó Deus, tem misericórdia, envia a cura para nossa terra, por amor do teu santo nome. Aleluia, o pecado gera morte, e todos nós, de alguma forma, fomos contaminados pelo pecado. Ó Deus maravilhoso, limpa as nossas vestes, Senhor. Limpa o nosso ser, o nosso coração, ó Deus. E faze-nos estar em retidão diante da tua presença. Ó Pai maravilhoso, tomai nas tuas mãos o irmão Ricardo, que tu tens colocado diante de nós. Há uma multidão de pessoas nesse momento, diante da TV, do celular, do computador, esperando uma palavra que ele não tem, uma palavra que não é dele, mas só tu tens palavra de vida eterna. Glória ao Senhor. Enche agora o teu servo da virtude do teu Espírito Santo. Faz dele um vaso como é diante da tua presença. Ainda que o inferno quis tampar esse vaso, ninguém impede o dom de Deus. Ninguém tampa a fonte que Deus fez nascer. Ó Pai, toma nessa ali. Andi a marca, andi a súria, andi a mareciar. Ali macha, ali macantar, e anda, se lá. Muiar, e maco, e andeliciar, ama, e anda. Iracha, e ande la súria, la macantar. Ali macha, la sali. Auleba, na la salayala. Haruka, mamuama, e manda se ade. Cristo di mandi ascialanda la i marusa mi acantana sani makikade nusibaima mahana chikawara shibana sana andara kutama maida suyana marusa mi achandura kambana Glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo, glória, Senhor. Glória ao teu nome nas alturas. Santo, santo é o Senhor. Ó Deus maravilhoso. Ó Deus santo, Deus cheio de graça. Aleluia, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Toma nas tuas mãos a nossa vida. Toma nas tuas mãos o nosso coração. E manda para nós essa tarde a tua santa palavra. E fala, Senhor, com a nossa alma. Aleluia. O único refrigério que nós temos nessa desolação é a tua palavra, Senhor. É a tua presença. Não tira a sua presença de sobre nós, por caridade, ó Deus. Ó Senhor, guia todas as coisas e dá-nos um culto dirigido pelo teu Espírito Santo. É o que pedimos a Deus com ação de graças. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito na sua glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus nas alturas. Sim, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se isso não é a presença de Deus, eu não sei o que é mais nessa terra, irmãos. E o Senhor não passou aqui entre nós e não passou aí na tua casa. E Ele não vai passar mais, irmãos. Porque se você estiver na comunhão, é impossível. É impossível Deus não ter te visitado como nos visitou nesse templo, nesse lugar. Tenha certeza, irmãos, nós não estamos sozinhos. O sinal de Deus é a sua visitação dentre nós. Vamos cantar o hino 274. Bastante fervor e alegria. Irmão e irmã, expulsa esse demônio que está na tua casa, irmão. Expulsa. Expulsa essa depressão. Expulsa. Canta alegremente. Glória ao Senhor. 274.
Aleluia. Agora iremos aos anúncios, meus irmãos. Também aproveito essa boa oportunidade para agradecer a Deus por nesta tarde estar aqui congregando junto a todos os irmãos, tanto da Igreja do Alphaville como do Brasil e do mundo. Estamos aqui reunidos nesta tarde, se alegrando diante de Deus, levando para vós um pouco de alegria, um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado também, não é, irmãos? Agradeço a Deus nesta tarde porque o Senhor tem nos abençoado, tem colocado em nós o desejo de estar junto com os irmãos. E o Senhor está preparando, irmãos, muito em breve, assim que passar esta onda de fases vermelha, fase roxa, que nós possamos também nos alegrar com os irmãos da Zona Sul, em São Lourenço da Serra, conforme eu já falei no sábado aqui no batismo. Em breve nós teremos uma casa de oração da Congregação Cristã Apostólica ali na nossa cidade, em São Lourenço da Serra. A priori vamos fazer um culto ali na nossa casa, na nossa chácara, e depois o Senhor preparará também nos reunirmos em algum outro lugar mais amplo. Mas eu peço aos irmãos que orem por nós e convido já os irmãos da Zona Sul de São Paulo, da região de Taboão da Serra, Embu das Artes, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Itapecerica, Santo Amaro, toda aquela região. Cotia também está próximo de nós. Que nós possamos nos alegrar juntos ali, não é, irmãos? O Senhor abriu mais uma válvula de escape para as nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Aqueles que estão muitas vezes sentindo-se desprezados, sentindo-se abandonados, sentindo-se com medo, sentindo-se sozinhos. Glória a Deus, nós estaremos juntos para nos abraçar, assim que passar todo esse medo, esse temor, né, irmãos? Nós vamos dar bastante glória a Deus. São Lourenço da Serra fica a 50 quilômetros da Grande São Paulo, Rodoanel, Regis Bittencourt, sentido Curitiba, uma cidade antes de Juquitiba e depois começa a serra. É pertinho, São Lourenço da Serra não dá 40 minutos daqui na minha cidade. Então o Senhor está preparando, e muito em breve estarmos juntos, servindo a Deus nessa parte também. Convido os músicos, tem muitos músicos, irmãos, que já tem muito tempo que não toca, tem muita irmã organista que também tem desejo de tocar, e não pode por algum motivo. Nós não queremos saber qual o motivo que você parou de tocar, nós queremos saber qual o motivo que você vai dar para não voltar a tocar, não é, irmãos? Porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele abraça a todos, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Glória ao nome do Senhor. E a palavra é o sabão do lavandeiro, e ela que limpa as nossas vestes, ela que tira todas as nossas manchas, todas as nossas sujeiras. Igreja é lugar de imperfeitos, não é, irmão? Se fôssemos perfeitos, para que nós estaríamos aqui? Nós já estaríamos na glória de Deus há muito tempo,
Então, se o Senhor permitir nós estarmos aqui, é para nós nos abraçar, nos ajudar, sem descrição de igreja, de placas religiosas, sem descrição de ministérios. Nós queremos entrar abraçados, dando glória a Deus no reino da glória de Deus, aleluia, porque lá quando chegarmos no céu, o Senhor não vai perguntar se é da igreja A ou da igreja B. O Senhor quer saber que você seja uma igreja que louvou a Ele aqui na terra, uma igreja que serviu a Ele com toda alegria. O Senhor quer saber se você foi uma igreja que não foi uma igreja excludente, né? Uma igreja que não exclui. O Senhor quer saber se você, enquanto igreja, está preparado para ser igreja de Cristo. É isso que importa. Então, nós estamos convidando, conclamando a igreja, aos que estão à beira do caminho, se achando sem esperança, irmãos. O Senhor preparou esse caminho para nós levarmos a esperança a tantos quanto quiserem ainda se salvar, não é, irmãos? O Senhor não vai rejeitar ninguém. Então, peço aos irmãos que orem por nós, vai acompanhando as lives, vai acompanhando os cultos. Da agora em diante eu estarei sempre aqui junto com os irmãos vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, estarei sempre junto com os irmãos aqui nas lives, nos cultos também. Eu moro daqui da minha casa, dá um pouquinho mais de 40 minutos, mas eu venho com toda alegria, com todo prazer. Se precisar vir todo dia aqui, eu venho todos os dias, irmãos, que a minha alegria é levar a alegria para onde quer que nós passemos também. Se nós não podemos estar indo na tua casa, o Senhor prepara essas lives para que na comunhão nós possamos estar juntos, dando glória ao nome do Senhor. Irmão, não tem nada que nos separe, diz a palavra que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nem esta peste que tomou a terra vai nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode que ela esteja nos assustando um pouco, porque somos carne, mas parar, não. Ela não nos parará em nome do Senhor Jesus. Então, você que está em casa, continue clamando, continue pedindo: Senhor, abre uma porta na minha casa, abre uma porta no meu bairro, abre uma porta na minha cidade, abre uma porta, Senhor, prepare de nós estarmos congregados juntos. O Senhor vai preparar, irmãos. É só nós crermos e obedecermos a sua vontade e um orar pelo outro. Então, em breve, eu costumo dizer que nós temos que ter coragem para fazer algumas coisas, não é, irmã Mara? Nós temos que ter coragem para, às vezes, enfrentar as críticas, às vezes, enfrentar as caras feias. Irmão, eu fico impressionado, é hora dos anúncios, mas esses anúncios já vêm com um conselho também. O irmão Rodrigo está lá fora, então eu posso aconselhar. Irmãos, onde já se viu nós ficarmos tristes com alguém que está indo numa igreja? Tem cabimento isso, irmãos? É o fim do mundo, não é? Nós temos que ficar tristes quando vemos alguém indo para o bar, quando alguém indo beber, quando alguém viciado em droga, não é, irmãos? Nós temos que ficar tristes. Quantos pais aí em casa agora estão ouvindo esse culto e estão falando: Senhor, liberta meu filho das drogas, Senhor, tira meu filho da cadeia, tira meu filho das baladas, aleluia. Agora ele está parado por causa dessas proibições. Se não tivesse, estava lá de novo, não é, irmãos? Então Deus está dando oportunidade para nós louvar Deus, cantar hino, dar glória. Nós vamos ficar com coisinha pequena: minha igreja é isso. Irmão, a igreja de Deus, ela não tem nome, ela não tem cor, ela não tem placa, ela se chama Jesus Cristo no coração dos seus fiéis. Se você faz parte dessa igreja, vem comigo, vem conosco, que nós vamos entrar junto no céu, de ombro a ombro, vamos chorar junto, vamos sofrer junto, vamos apanhar junto, mas nós vamos fazer igual Paulo e Silas, vamos chacoalhar a poeira do nosso paletó e vamos continuar a nossa missão, porque o nosso caminho é rumo a celestial Sião, no reino da glória de Deus. Então que nada nos impeça, irmãos. Então já vai se preparando a Irmandade aí da Zona Sul, irmão Samuel aí de Santo Amaro, né, irmão Rodrigo? Já vai agitando o povão aí também, para estar junto de nós em São Lourenço da Serra. Minha casa não é muito ampla, mas meu coração é gigante, cabe tantos quanto Deus preparar também. Então, nossos cultos, muito em breve, irmão, eu estou ansioso, eu nem durmo à noite de tanto esperar, aleluia, para que Deus possa também começar a levantar essa nova bandeira nos nossos corações. Também, irmãos, Deus abençoou tanto, irmãos. Nós não podemos se reunir presencialmente. Aqui nós estamos em 6, 7 pessoas. Mas Deus preparou essa transmissão pela internet
E quando não tem à tarde, e eu estou em casa, eu fico numa tribulação, Rodrigo. Fico numa tribulação, eu falo, meu Deus, hoje não tem. Nós precisamos estar perto de Deus, não é, irmãos? E não importa que seja através de uma câmera, de um celular, não importa que seja através de um aparelho de TV, mas o importa é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, cantando. Eu sinto como se eu estivesse aqui dentro da igreja. Se você estiver aí na sua casa, e você não pode estar junto de nós presencialmente, mas sinta como a igreja está aí junto de você. Aleluia, e nós estamos sentindo como se você estivesse aqui junto de nós também, porque o Deus que nós servimos, ele ultrapassa qualquer lugar, e ele é mais rápido do que aleluia, do que a luz, e ele consegue atravessar, glória ao nome do Senhor, os oceanos em fração de um segundo. Então por que o Senhor não pode sentir o Senhor aí na tua casa? Então aproveita bem esses momentos, e é por causa desses cultos, irmãos, muitas almas estão ouvindo a palavra e estão se arrependendo dos seus pecados. Sábado passado, Deus deu ao nosso irmão Rodrigo, na sexta-feira, se eu não me engano, eu estava assistindo o culto, e Deus deu a ele de dizer, se você sentir obedecer a Deus, pode pedir batismo. Se Deus preparar, nós viemos a qualquer hora aqui fazer o batismo, ou eu, o irmão, qualquer um dos anciães virão aqui fazer o batismo. Eu cheguei aqui sábado, tinha uma alma para batizar, glória ao nome do Senhor. Participamos do batismo, e o nome de Deus está sendo louvado entre nós. Então, agora tem mais um batismo, dá glória a Deus aí na tua casa, porque mais uma alma se arrependeu dos seus pecados, e quer fazer um concerto com o Senhor também. Então, terça-feira que vem às 14 horas, haverá santo batismo nessa casa de oração. É lógico que não vai dar para a Irmandade estar aqui, mas aí da tua casa, ore pelo servo de Deus, ore por essas almas, e você que ainda não passou pelas águas de santo batismo, ainda é hora de você procurar a tua salvação, e dar o primeiro passo. O batismo é apenas o primeiro passo, depois tem muita jornada pela frente, mas o primeiro passo é essencial para nós vermos a face de Deus. Diz o Senhor, pela sua palavra, ide, anunciar o evangelho a todo que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, que nenhum de nós sejamos condenados por não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e entregarmos nosso coração a Ele também. Então terça-feira terá batismo nesta casa de oração. Tem um pedido, mas quem mais sentir, pode falar com o irmão Rodrigo, o bracinho dele está forte para batizar tantos quantos Deus chamar também, né? E ele falou que pode chamar no zap. Tem quantas mil pessoas que você responde? 14 mil pessoas, mas vai ser 14 e 1, 14 e 2, 14 e 3, né, Rodrigo? Ele vai responder com toda alegria. Nós não queremos número, nós queremos entrar com os escolhidos de Deus na glória dos céus, não é, irmão? Nós não precisamos de número para dizer que nós somos né? Nós precisamos de servos de Deus que queiram lutar junto de nós em prol daqueles que estão necessitados nas garras de Satanás. É isso, então, irmãos. E outra coisa muito importante também. Nós estamos enfrentando dias de calamidade pública. Dias de temor e tremor. Dia em que os médicos já não sabem mais o que fazer, como nós falamos antes da oração. A histeria nos hospitais. As pessoas, semana passada, na minha cidade, uma moça lutava contra o câncer, inclusive a irmã de uma minha amiga, a irmã Silene, se estiver assistindo esse culto, um abração para vocês, que Deus console seus corações. E ela luta contra um câncer de mama há alguns anos, irmãos, alguns anos. E ela passou muito mal, precisou ser internada, e lá no hospital ela pegou a Covid. Foi entubada e de lá o Senhor a levou para o seu reino. Então, vejamos, não dá nem para a gente ir mais no médico para tratar de outro problema, que você volta com outro, talvez nem volte mais, não é? Então, nós precisamos de muita oração, é tempo de oração. E por ser tempo de oração, Deus colocou no coração dos servos de Deus aqui do Alphaville de iniciar uma campanha na madrugada de sexta para sábado. Para vocês não se perderem, sexta-feira, às 11h59, entre no canal da CCA Alphaville, que nós vamos começar uma maratona de orações. Começando das 0 hora de sábado e vamos terminar apenas nas 0 hora de domingo. Ou seja, no sábado à noite, às 23 horas e 59 minutos, terminará com o servo de Deus fazendo o último momento de clamor. Essas 24 horas haverá um revezamento de servos de Deus e servas de Deus aqui nesta casa de oração, em que se dividirão durante as 24 horas, clamando por mim, por você, pela nação e pelo mundo afora também. Aqueles que não podem se ajoelhar
que não podem ficar na comunhão, que não podem parar o seu trabalho. Não é possível que em pelo menos 10 minutos desses 24 horas, né, irmão Rodrigo? Não é possível que nessas 30 minutos dessas 24 horas você não vai ter 30 minutos para ajudar nós a orar por esse povo brasileiro. Glória ao nome do Senhor. Então vamos pegar como uma responsabilidade, não como uma obrigação, mas como uma responsabilidade de participar dessas orações, porque nós estaremos orando por todos os irmãos, por toda a humanidade na face da terra. Nós estaremos orando por todos os partidos políticos, por todos os políticos, por todas as religiões. Nós estaremos orando por todos os governantes. Nós estaremos orando pelo planeta inteiro, irmãos. Então vamos orar a Deus e vamos participar dessa corrente de oração também no sábado, a partir das 0 hora do sábado, ou seja, na virada de sexta para sábado, começaremos essa maratona. Eu sei que tem muitos irmãos que nessas pandemias, acaba fazendo maratona como é que é? De Netflix, de Facebook, de Instagram, de cada um faz as maratonas que querem, não é proibido. Mas vamos fazer uma maratona para ajudar o povo na terra, para lutar contra essa doença terrível que está espalhando não só morte, mas como medo, depressão, tristeza, angústia. Vamos se unir nessa força, nessa fé. Nós vamos maratonar para Cristo, glória ao nome do Senhor. E temos certeza que nós vamos vencer essa batalha, porque é uma batalha que vem, a outra que vai, outra que vem, outra que vai, mas nós vamos vencer todas elas em nome do Senhor Jesus. Quem crê, glorifica a Deus na sua casa, já começa desde já a se consagrar, porque nós vamos precisar de força. Serve de Deus que estarão aqui também precisarão das vossas orações, as famílias também, para que Deus possa nos desprender dos nossos lares, que possamos também servir a Deus nessa parte. Também não esqueçamos da mesa do amor, não é, irmãos? Deus prepara sempre que algum irmão, alguma irmã sente de trazer alguma coisa na casa de Deus. É sábado que fica aberto aqui? Nos sábados fica aberta a casa de oração aqui do Alphaville e das suas cidades também, não é? Onde tiver uma congregação cristã apostólica, converse com o irmão do ministério, com as irmãs obreiros e irmãos obreiros, e vá entregar algum donativo, algum alimento não perecível, alguma cesta por completo, aquilo que Deus preparar. Se Deus não preparar de você trazer uma cesta, também tem o Pix da igreja. Alphaville, alphaville@ccacristã.org.br. Temos grande necessidade, também tem algumas igrejas quase terminando, e precisamos também do apoio da querida Irmandade, de você ouvinte que está ouvindo, e sente também de ofertar nesta obra, nesse ministério. Aquilo que o Senhor fizer no teu coração, não importa se você tem muito ou pouco, o que o Senhor quer saber é da sua obediência e do seu desejo de ajudar também o próximo. Deus colocou no meu coração, na minha cidade de São Lourenço da Serra, irmãos, eu conheci um irmão, inclusive ele é da CCB de Mairiporama, um Carlos, um grande abraço para ele. Esse irmão, ele tem um projeto que ele entrega a cesta básica por todo esse Brasil afora, por todo o Nordeste, e ele é um irmão que recebe muitas cestas básicas. E eu fiquei sabendo desse projeto que ele tinha, e me deu uma aflição, irmãos, uma aflição. E eu conversei com alguns irmãos, e logo em seguida nem perguntei muito, já fiz logo um vídeo, já botei a minha cara a tapa, e foi aquela pressão. Porque quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa para Deus, vem uma pressão. Só sei que naquela noite Deus preparou, salvo erro, já algumas cestas, acho que foi umas 4 ou 5 cestas. No outro dia tinha preparado, enfim, resumindo, irmãos, quando foi agora no sábado, Deus preparou só de um irmão doar para nós 10 cestas, e junto também com a obra de Deus, nós temos trabalhado naquela cidade, já temos ao todo 34 cestas, já entregamos algumas esse final de semana, vamos entregar outras nessa semana também, e eu estou dizendo que Deus é bom, irmãos. A minha preocupação não é nada para Deus, não é? E o que é muito para mim, para quem está precisando, o que é pouco para mim, para quem está precisando é muito. Às vezes nós pensamos, eu não vou doar isso, porque para mim isso aqui não é nada. Irmão, para quem não tem nada, irmãos, um pouquinho, glória a Deus, Deus prepara de um, prepara de outro, e quando vai ver a mesa dele já está suprida, e o nome de Deus é glorificado. Então, o Senhor está me abençoando, mas o Senhor pode te abençoar aí no teu bairro, no teu estado. Não precisa fazer uma campanha muito grande. Leve na tua igreja, leve na casa de alguém que está precisando. Nesse momento de desemprego, se nós não nos unirmos para ajudar uns aos outros, irmãos, o que será de nós? Não podemos esperar só dos poderes públicos, nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadãos, enquanto homens e mulheres de Deus também. Tá certo, irmão Rodrigo?
Então, só recapitulando, São Lourenço da Serra, Grande São Paulo, muito em breve, orem por nós. Zona Sul de São Paulo, estaremos em breve começando uma nova obra, um novo caminho, um novo olhar, glória ao nome do Senhor, uma nova esperança. Vamos levar, aleluia, a palavra de Deus para quem tem fome e água para quem tem sede também. Então, se vocês quiserem estar junto de nós, em breve, vai acompanhando as lives aqui que nós vamos anunciar também os cultos. E ora a Deus para essa praga ir embora logo, né, irmão Rodrigo? E em breve nós podemos estar juntos. E eu já falei esses dias num vídeo que eu gravei, que eu não vejo, eu acho que eu vou dar tanto abraço que eu vou abraçar até os postes que eu encontrar pela rua, de tanta saudade que nós estamos de abraçar uns aos outros, não é, irmãos? Isso é muito gostoso. Então vamos buscar a Deus e ficar firmes, que o Senhor está permitindo isso, mas Ele vai nos ajudar de passar também. Mais alguma coisa? Vamos cantar então agora o hino 314 e aguardaremos a palavra. 314. Não sou mineiro não, mas eu falo, hein? Minha mãe é mineira, tô brincando, minha mãe era mineira. Solta a garganta aí na tua casa. Aleluia, Deus. 314. Glória a Deus. Guardaremos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Revela a tua santa e fiel palavra, Deus vivo. Glória a Deus nas alturas. Irmão Rodrigo, Deus dá a palavra. Já está acostumadão, já está quente aí, já está aquecido.
Glória a Deus. Aleluia. Que hora que ficava mesmo? É? Glória a Deus. Aproveitar também e mandar um abraço para todos os irmãos de São Lourenço da Serra e região que com certeza estão me assistindo nesse momento. Aqui é bom que vocês não precisam esconder, né? Glória a Deus, né, irmãos? Em breve, muito em breve, tenho certeza que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. Vai chegar um tempo, irmãos, que vocês vão perder a vergonha assim como eu perdi. Vão perder o medo assim como eu perdi. E a necessidade da tua alma vai falar tão mais alto, ela vai gritar. Não vai ter muro que vai te segurar na tua casa, no teu esconderijo. Não vai ter cadeia que vai te segurar, porque o Senhor vai te soltar. E nós vamos dar muito glória a Deus juntos. Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe, irmãos. Na Itália? É na Itália, né? Nossa irmã Luzia, que está agora nos assistindo na ilha de Malta, isolada do mundo inteiro, mas Deus está chegando aí na tua ilha também, minha irmã. Glória a Deus nas alturas. Então nós vamos ver, irmãos, como esta glória chega aonde nós nem imaginamos. Tanto a irmã Luzia como os irmãos que estão espalhados aí pelo mundo afora, sintam-se abraçados por todos nós aqui do Alphaville e por todos nós da Congregação Cristã Apostólica também. E principalmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, minha irmã. Dá bastante glória aí. Glória a Deus. O Senhor apontou sua palavra, irmãos. Deixa eu só achar aqui que eu já vos falo. Se eu não me engano, é o segundo livro de Timóteo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Segundo livro de Timóteo, no capítulo 2. Segunda epístola do apóstolo Timóteo, capítulo 2. Ficamos em pé nesse momento para a reverência dessa palavra. Após a leitura, os irmãos sentem-se. Segundo livro, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Diz aqui a palavra: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinares os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus em mim não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, o teu Senhor. O apóstolo Paulo,
como todos nós conhecemos a sua história de vida. Foi um homem que lutou contra o Senhor, lutou contra os servos de Deus, lutou com duras forças, irmãos. Um homem sábio, doutor da lei, formado pela escola de Gamaliel. Sabedoria nele é o que não faltava. Mas dentro da sua sabedoria humana, dentro do que ele aprendeu enquanto aluno, enquanto judeu, o que ele aprendeu enquanto fariseu, ele pregava e ele disseminava aquilo que ele pregava. De tamanha sorte que ele foi a favor da morte de Estevão, ele consentiu na morte de Estevão, de maneiras que enquanto aquele homem de Deus, aquele diácono era apedrejado até a morte, ele estava lá, mas não fez nada para impedir, porque da lei, aleluia, de Moisés, aquele homem tinha que ser apedrejado, pois fazia heresias e tratava, aleluia, de um reino que ninguém conhecia, de um Messias que talvez, aleluia, o nome do Senhor ainda não tinha vindo para eles, glória a Deus nas alturas. Então para eles era um motivo de apedrejar até a morte, a lei era dura, glória ao nome do Senhor. Mas irmãos, num determinado dia, o Senhor teve um encontro com aquele homem, aleluia. Como vocês já sabem da história, estamos dando uma passadinha rápida só para ilustrar um pouquinho, porque tem muitas pessoas que estão na live assistindo, que não conhecem a palavra, não são domésticos da fé, então é preciso que às vezes nós entendamos um pouquinho o contexto, aleluia, até chegarmos em Timóteo, esse cooperador de Paulo. Mas irmãos, um dia o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, e fez com que ele ficasse cego, glória ao nome do Senhor, aleluia, e teve uma conversinha com Paulo, glória ao nome do Senhor, com Saulo, glória ao nome do Senhor, e o fez cair ali daquelas, bendito seja o Senhor, daquelas cavalgaduras, aleluia, e quando ele caiu no chão, o Senhor apareceu para ele e disse para ele: Saulo, Saulo, duro é para ti constitar contra os arguilhões, ou seja, duro é para você lutar contra Deus, glória ao nome do Senhor. Naquele momento, Paulo, aleluia, se transformou, irmãos, e o Senhor disse para ele: vai em tal lugar, em tal rua, estará um homem chamado Ananias, que vai orar sobre ti com imposição de mãos, e ali você será curado. Aleluia, e Paulo foi seguindo aquele mandamento, aquele conselho, aleluia. Imaginemos, irmãos, Paulo ali tentando ser guiado por alguém para chegar até a casa de Ananias, aleluia, até que chegou, mas do outro lado também tinha Ananias com medo, porque sabia quem era Paulo, glória a Deus nas alturas. Mas Paulo estava sendo enviado por Deus, mas Ananias ainda não sabia, mas Deus mostrou a Ananias o que Paulo iria fazer lá e o que era a missão de Ananias. E quando Paulo chegou, Ananias orou sobre ele e Deus devolveu a visão para Paulo, e a partir daquele momento começou a ser chamado Paulo de Tarso, glória ao nome do Senhor, e o perseguidor passou a ser perseguido, glória a Deus nas alturas, e começou uma grande militância de Paulo, glória ao nome do Senhor, por muitas viagens, por muitas missões. Paulo, ele era apóstolo, aleluia, ele era profeta, e ele era missionário, glória ao nome do Senhor, e o Senhor o mandava para as igrejas da Itália, aleluia, o Senhor o mandava para as igrejas da Grécia, e onde Paulo passava havia grande alvoroço, glória ao nome do Senhor, porque quem conhecia Paulo sabia, aleluia, que aquele homem outrora perseguia o evangelho de Deus, aquele homem outrora perseguia a palavra de Jesus, aleluia. Como pode um homem letrado, um homem estudado, um homem que foi capacitado, aleluia, para ir contra o evangelho de Cristo, num determinado momento mudar e começar a pregar a salvação de Jesus Cristo? Não é contraditório, não é estranho para nós humanos, mas para Deus ele opera no meio da loucura, irmãos. Diz a palavra que a loucura de Deus, as coisas de Deus são loucura para os homens, e nós não conseguimos entender com nossos pensamentos. Mas dá um glória a Deus aí na tua casa e aqui dentro da igreja, que pode ser que alguma coisa está parecendo loucura para você, mas numa aparição Deus muda tudo, Deus derruba a razão, Deus derruba a grandeza, Deus derruba a sabedoria, Deus derruba o homem, e Deus mostra para o homem que seu diploma não vale nada, é esterco, e que ele é tudo através da visão e da revelação. E se você acreditar agora no poder desta palavra, o Senhor te manda dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na minha graça, porque a minha graça te basta.
Santifica-te nesta tarde. Lembra-te que antes de você sofrer, outros já sofreram. Lembra-te de antes de você dar tua cara para o diabo bater, Paulo já deu, Pedro já deu, João deu o pescoço. Quantos já morreram antes de nós por pregar o evangelho, a verdade? Aleluia. E às vezes nós não queremos sofrer, não é, amados? Qualquer perseguiçãozinha nós já se escondemos, fazemos igual Elias. Senhor, mataram todos os profetas, agora intentam sobre mim. Aleluia. Elias, um homem poderoso, Deus dava para ele, cumpria. Deus mandava cair fogo, descia. Deus mandava lutar contra 400 e poucos profetas de Baal, e ele estava lá. Ele zombava dos profetas, mas quando ele se sentiu sozinho, ameaçado por uma mulher, irmão, aleluia, uma mulher, uma rainha, aleluia, que conseguiu colocar, aleluia, Elias jogado atrás de uma caverna, amedrontado e com medo de morrer. Ele não teve medo de exército, não teve medo de reis, teve medo de uma rainha, aleluia. Sabe por que Deus fez isso, irmão? Para mostrar que o homem, ele pode ter o dom que ele tiver, ele pode ter o dinheiro que ele tiver e a posição que ele tiver. Aleluia, uma coisa simples o derruba e coloca ele lá no chão. E o Senhor se usou daquela mulher para mostrar para Elias que ele era homem de Deus, mas ele era homem. Ele estava em carne. Aleluia. E passou-se, irmãos, que o Senhor usou de Paulo para pregar aos gentios, pregar essa doutrina maravilhosa, um caminho que, aleluia, árduo, de sofrimento, de lamentação. Paulo ensinou que a luxúria, a grandeza e a riqueza para ele pouco importava, porque para ele o importava era pregar o reino do céu e a sua justiça. Ele ia para uma cidade, os sacerdotes o prendiam, ia para outra cidade, aleluia, havia contenda, havia briga, encontrava com os discípulos de Jesus, até com Pedro, ele teve uma dissensão, aleluia, outra hora com Barnabé, porque queria levar João Marco, e ele não queria, ele queria ir com Silas, aleluia, porque cada um tinha um destino, cada um tinha uma missão, aleluia, irmãos e irmãs, cada um nessa terra tem um destino, cada um tem uma missão, cada um está marcado para passar uma guerra, cada um está marcado para passar uma luta, mas seja com Silas, ou seja com João, não importa, se for com Cristo já está bom, eu irei contigo, te diz o Senhor, mas não temas, não tenha medo, não abaixa a tua espada, é tempo de militar uma boa milícia, é tempo de ser valoroso diante de Deus. Nós estamos enfrentando um inimigo que nós não enxergamos, irmão, um demônio que está enrustido nos ares, sabe Deus onde ele está. Se tem força para lutar nessa tarde por alguém que está pelejando sozinha, sozinho, o Senhor te manda dizer, eu vou usar de você como usei de Paulo, você levará o meu evangelho aí na tua terra onde você está, aonde quer que esteja. Deus está mandando essa palavra, te dando ordem, ó Paulo, levanta, sacode a poeira do teu paletó, aleluia, vou limpar as tuas vestes, vou curar as tuas machucaduras, e vou mostrar para o demônio que você é meu, você é minha, e da minha mão demônio nenhum te tira. Demônio nenhum. Nem o demônio do dinheiro, nem o demônio da falta do dinheiro, nem o demônio da doença, nem o demônio, bendito seja Deus, da saúde. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a saúde demais também se torna um demônio na vida de muitos, e se acha onipotente, se acha imortal, infalível, e se cresce, e acha que nada derruba ele. As escrituras é a melhor lição para nós, que não existe ninguém imbatível nessa terra. Cai grande, cai pequeno, cai doutor. Se fosse assim, né, irmão? Médico não morria, rico não morria. Aleluia, vai lá nos hospitais mais poderosos de São Paulo, entra lá agora, pede uma licencinha e vai, aleluia, você vai ver milionário morrendo, você vai ver família de gente importante lá internada, aleluia, você vai ver muita gente pobre lá nas periferias do Brasil e de toda São Paulo também morrendo, porque a morte ela não escolhe, aleluia, posição social, nem cor, nem religião e nem raça. Quando Deus manda, aleluia, que acabou o seu dia, o fôlego acaba aqui, e não importa, então enquanto você tem fôlego para respirar, louva
louva a Deus, dá glória ao Senhor, purifica-te na minha presença, levanta-te que você faz parte de um grande exército, ainda que você seja o menor soldado. Eu tenho estratégia de guerra, tem soldado que eu ponho na frente, outro que eu ponho do lado, outro que eu ponho na retaguarda, outro que eu coloco lá na espia, só para espiar, outro que eu coloco na frente com toda a armadura e toda a capacitação. Você sabe qual soldado você é, você sabe qual soldado você é. Não queira tomar o lugar do outro, não queira ser mais forte do que o outro, assuma a tua fragilidade humana e entenda que sem mim você não é nada, e comigo você tem tudo, tem tudo. E Paulo, irmãos, anunciou a palavra a Timóteo, que ele teve como seu filho, um cooperador, que Paulo levantou na sua obra. Enquanto ele estava nas missões, ele escrevia carta para as igrejas, e ele nunca deixava aquele que ele falava da palavra sozinho. Até nas cadeias ele escrevia, porque ele disse aqui, a palavra de Deus não está presa. Você acredita que você está preso dentro da tua casa, dentro de um hospital, em cima de uma cama, dentro de uma clínica de recuperação, dentro de um presídio, mas a palavra de Deus na tua boca, ela não está presa, ela está sendo solta agora. Dá um glória aí da tua cadeia, dá um glória aí da tua prisão, dá um glória aí do teu apartamento, dá um glória aí do teu barraco, dá um glória aí da tua mansão, dá um glória. Eu não quero as quatro paredes, eu quero a tua alma, eu quero o teu coração. Eu não quero saber se você está atrás de grade ou se você está preso por uma cortininha que te separa do quarto dos teus filhos. Eu quero saber que você seja um apóstolo de Jesus Cristo, uma discípula, um discípulo que não tenha medo da prisão, não tenha medo dos açoites, não tenha medo do naufrágio do navio, porque se o navio naufragar, eu estarei contigo e nenhum de vós se perderá. Nenhum de vós se perderá, diz o Senhor por essa palavra. Melita-te, melita uma boa milícia, ou seja, luta com dignidade, não se embarace com as coisas da vida, nem por falta delas. Trabalhe e goze do teu trabalho, seja feliz com a tua família. Seja feliz com o teu trabalho, seja feliz com a falta de trabalho. Como assim, Senhor? Seja feliz com o que Deus te preparou. Se Ele fechou as portas agora é porque Ele quer usar de você de outra forma, não entendes? Glória a Deus. Você pode não estar trabalhando para alguém recebendo remuneradamente, mas você pode estar trabalhando para Deus no Evangelho da Paz, mas Senhor, não posso sair de casa. Olha, sabe o que é isso aqui? Oh, aleluia. Irmã, Deus está te dando uma ferramenta de trabalho hoje. Aleluia. Em vez de você ficar só nos meios das redes sociais, use isso aqui para mandar a palavra de Deus, para mandar um hino, para expressar. Se você entrar nos vídeos da CCA, ou da própria CCB, tem várias palavras, ou da tua igreja que você congrega, manda para alguém que está enfermo, manda para alguém que está com medo. Tem alguém precisando ouvir uma mensagem que não pode ouvir agora esta, mas se você for crer até mesmo a tua própria palavra que sair da tua boca, eu levantarei muitos das cadeias e dos presídios espirituais. Eu preciso de homens e mulheres valentes. Eu estou listando você para esta guerra. Eu posso escrever teu nome aqui na minha batalha? Posso, Rodrigo, escrever teu nome? Posso, irmã? Posso escrever teu nome? Posso? Aleluia, estou escrevendo meu nome aqui também, irmão Ricardo. Aleluia, hoje eu te coloco para frente da minha batalha. Eu te coloco hoje na retaguarda, eu te coloco no meio. Você vai ajudar e tem algo que vai só catar os caídos. Tem um soldado que vai atirando e o outro que vem catando os que foram caídos. Qual você quer? Qual posto você quer? Eu te dou a sorte de escolher nesta tarde. Escolha o posto que você quer. Tem muito soldado caído. Muitos soldados caídos. E você está nesta batalha. Tu que tem forças, que tem vida. Tu que tem ânimo. Tu que ainda não foi acometido por nenhuma moléstia, aproveita essa saúde, esse vigor, sai na batalha. Olha aí no teu apartamento, ouça
aí nas conversas do WhatsApp do teu condomínio. Fica na comunhão, eu vou te mostrar alguém para você levar uma cesta básica. Meu Deus, que palavra é esta, Senhor? Vou te mostrar alguém para você mandar uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te ama, aleluia. Às vezes não é muito, é só uma palavrinha que alguém está precisando ouvir, irmão. Nós queremos distribuir tudo, quando Deus quer que nós distribuamos apenas um pedacinho de pão, aleluia. Distribua o pão da vida que está sendo derramado no seu coração nesta tarde, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Sai na batalha, sai na virtude, sai na comunhão, sai na reverência, sai na espiritualidade, sai no temor, que saia a palavra de fogo, labareda de fogo da tua boca, que saia a virtude do teu coração, que onde você colocar a tua voz, o demônio possa correr, que onde você levantar a voz da tua oração, os céus possam se abrir, de onde você colocar a mão, qualquer enfermidade possa desaparecer, que na tua boca eu coloco hoje a libertação da vida de muita gente. Mas eu não sou profeta, eu não sou profetisa, não era, que a partir dessa palavra tu és minha profeta, meu profeta, você é juiz de boas novas, colocarei na tua boca a sentença de libertação. Glória a Deus. Para terminar a palavra, sofro tudo por amor dos escolhidos. Ele falando isso para Timóteo, porque Timóteo também era homem, era carne. E quando Paulo não estava junto, ele ficava também, tinha seus receios. E Paulo na outra carta mostrou o amor que ele tinha por aquela família, falando da mãe de Lloyd, da sua mãe, falando da intimidade que Paulo tinha com aquela família. Não era apenas uma família no Evangelho. Assim o Senhor quer de todos nós, que não sejamos apenas uma igreja física, mas que sejamos uma família de verdade, que se ama, que se abraça, que se une, que se gosta. E quando a luta de um se torna a luta de outro, e quando a guerra de um se torna a guerra de outro, e quando a necessidade de um se torna a necessidade do outro. Minha irmã está passando fome, eu não posso deixá-la passar fome. Minha irmã está passando sede, eu não posso deixá-la passar sede. Eu tenho meio pacote de arroz, vou distribuir metade com ela, 250 para mim, 250 para ela. Eu tenho só uma palavrinha hoje. Eu acordei provado, desanimado, triste, mas eu vou mandar uma palavrinha para aquela minha irmã idosa que faz dias que eu não a vejo. A paz de Deus, minha irmã, que o Senhor esteja contigo. Aleluia, que seu dia seja maravilhoso, iluminado da paz de Deus, meu irmão. Que você pegue nesse ônibus hoje e Deus coloque palavra de vida eterna na tua boca. Todo passageiro que entrar possa ver Deus na tua vida. Se tem comunhão para dar glória nessa palavra, Deus está derramando o dom sobre esta igreja, a igreja presente, a igreja ausente, a igreja que está na live. Receba essa palavra em nome de Jesus e seja um curador de alma, um libertador de cadeias. Vou te mandar em presídios espirituais. Te dou carta nessa tarde. Se você for infiel, ainda que você seja infiel, nós somos infiéis. Nós falamos que vamos e não vamos, esquecemos, falamos que não vamos errar e acabamos errando, mas o Senhor vai permanecer fiel na minha e na tua vida. Acredita nisso. Come essa palavra como um pão quentinho que está salivando na tua boca espiritual nesta tarde. E saiba que dela virá muitas outras. E eu ungirei os teus lábios para uma grande obra. E lembra sempre, faça, ainda que pouco, mas faça. Há um professor, irmãos, que sempre diz assim, aleluia, faça. Lembra que o feito é melhor do que o perfeito. O importante é fazer. Faça o feito. Deixa o perfeito para Deus, mas faça. Não ponha desculpa. Eu não sei, eu não posso, eu não quero, eu não tenho. Faça o que te for dado na tua mão. Para de reclamar. Lembra que atrás de você tem gente muito pior. Atrás da tua doença tem outras doenças muito piores. Só para terminar essa palavra, eu prometo, já vou terminar. Um dia, irmãos, eu sou professor e há 17 anos, eu estava fazendo caminhada, pressão alta, aquelas coisas todas, e eu encontrei com um amigo de escola, de trabalho, nós trabalhamos junto numa empresa, ele também é professor de química,
Eu encontrei com ele e ele suado, ele com a criancinha na bicicleta. E esta época, foi o ano passado, eu estava fazendo bastante curso de inteligência emocional, para me dar um up, né, na minha vida espiritual, na minha vida emocional também. Mal sabia eu que estava faltando é a presença de Deus nos nossos corações, não é, irmãos? Nós buscamos tanto estudo e quando a nossa libertação está dentro dessas escrituras aqui. E eu encontrei com ele e a primeira palavra que ele disse, eu perguntei, aí, tudo bem, fulano? Ele disse, tudo bem, mas daí já começou mais. Quando eu venho mais, se prepara. Ei, minha mulher tá ruim, rapaz. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E eu, rapaz, sério mesmo? É, sério, rapaz. Ih, ficou ruim. Precisou passar por uma cirurgia e eu só ouvindo aí. Daqui a pouco veio na minha mente todos os meus problemas, irmãos. Todos os meus problemas. E daí nós começamos a disputar quem tinha maior problema que o outro. Meu Deus, e foi aquilo. Já viu aquela história da chaga? O peão chegou pro outro e disse assim... Perdoa, irmão, mas Deus está dando, eu tenho que contar. O peão chegou pro outro e disse assim... Ih, rapaz, olha o tamanho da minha chaga. O outro olhou e disse assim, ih, rapaz, minha chaga é maior que essa e ainda sangra. Quer dizer, um querendo dizer que a prova do outro era mais difícil, era pior de suportar. E eu e ele começamos a confrontar aquilo, terminamos a conversa assim, rapaz, não tá fácil não, só Deus, tchau, foi embora. Eu estava subindo o morro, o Senhor tocando meu coração e disse, rapaz, que crente você é, hein? O menino precisando de ouvir uma palavra, precisando de ouvir um conforto, precisando de ouvir um consolo, e você começa a disputar com ele quem está pior, quem tem mais doença, quem tem mais dificuldade, quem tem mais enfermidade. Você não tem vergonha não, glória a Deus nas alturas. Você ainda diz que é crente, ainda diz que estava estudando sobre poder emocional. Cadê o teu estudo? Cadê a tua sabedoria? Aleluia, Deus me fez entender. Eu falei, Senhor, quando eu encontrar com ele, eu vou dar conselho para ele. Deus está na tua vida, Deus é bom, Deus te ama. E Deus vai nos ajudar a passar por isso. Aleluia. Então, irmã, que sirva de exemplo para você. Quando alguém vier reclamar para você, diga, não, minha irmã, eu estava passando por isso, mas nós vamos vencer junto em nome do Senhor dos Exércitos. Não reclama, não cai na mesma onda. Seja diferente, seja crente de verdade. Mostra que em ti, ainda que não tenha condição, mas a fé. E para terminar, estou parecendo um Albertinho, né? E para terminar, desliga um pouquinho dos aparelhos de comunicação nesses dias. Não é proibido, mas liga nas lives. Faça uma maratona de lives. Da CCA, da CCM, da CCJ, da CCB, da Assembleia, faça uma maratona de lives. Ouve palavras, escuta testemunhos. Sabe por quê? Você vai ficar cada vez mais doente. Não que você não tenha que saber o que está acontecendo aí fora. É bom saber tomar todos os cuidados necessários. Mas isso está fazendo você morrer, você não está enxergando. Está fazendo você ter medo de sair na rua, respirar. Quando começou a pandemia, irmão, eu moro numa chácara, eu tinha medo de sair fora. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, diz que nas Ilhas Salomão, quando os nativos queriam limpar as florestas, que eles queriam plantar as suas colheitas, aleluia, o que eles faziam, irmãos? Eles pegavam o povo nativo, cercavam a floresta, aleluia, e ali ficavam, aleluia, todos, e o mestre falava, vamos agora dizer palavras ruins para essa floresta, e todos começavam numa só voz maldizerem a floresta, dizerem palavras pejorativas, palavras desagradáveis, palavras tristes. Resumindo, passado alguns dias, a floresta toda estava seca, eles faziam o plantio. Você está entendendo? Aleluia. Quanto mais coisa ruim você ouvir, mais coisa ruim você falar, mais ruim você vai ficar e mais você vai morrendo aos poucos. E quando vê você já não tem doença, mas a pressão alta aparece. Quando vê você não tem diabetes, a diabetes apareceu. Quando vê você não tem Covid, a Covid apareceu. Quando vê você não tem nada, mas a Covid espiritual já tomou a tua vida, já tomou a tua mente, já te levou ao abismo. Então, irmão, fale coisas boas. Se tiver que pregar, pregue alegria, pregue fé. Ainda que alguém estiver moribundo, quase morto, desenganado, a tua obrigação é levar fé. É isto. Não deixe palavras ruins tomarem teu coração, notícias tristes.
aleluia, matarem a esperança que Jesus Cristo vive no teu coração, é a palavra Deus seja louvado. Unidos, oremos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Eterno Deus e bom Pai, no nome consagrado de Jesus teu Filho, de joelhos dobrados estamos nesta tarde, representando aqui a tua igreja presente e a tua igreja da live também. Te agradecemos por esta boa preparação, cantamos hinos, se alegramos, temos certeza que nosso louvor alcançou o reino da Tua glória, porque a virtude desceu já na primeira oração, Senhor, e ainda está entre nós nesta tarde, bendito Deus, e temos certeza que ela está visitando casa por casa, em todo esse território mundial, onde a Tua palavra estiver entrando nesta tarde, onde tiver algum demônio ainda resistindo sair, agora com a comunhão desta igreja, nós te pedimos e conclamamos, manda a tua presença lá nos confins da terra e coloca todo o teu povo em liberdade. Te agradecemos por essa boa preparação, por todos que nos acompanharam na live, por todos que ainda acompanharão esse culto, por todos os irmãos que aqui estiveram, o nosso irmãozinho que cuidou do som e da parte, aleluia, tecnológica também. Abençoe suas famílias, queira abençoar todos nós, o retorno aos nossos lares, os que estão em casa, dê a nós paz por esta palavra e coloca nós de pé diante desta guerra invisível, que nós não vemos nosso inimigo, mas nós sentimos ele matando uma aqui e outra ali. Nesta tarde tu nos deu ordem para levar a cura, levar a bênção, levar a salvação e levar a libertação. Te damos graça por tudo, guarde em nós teus conselhos, e que a tua presença nunca se aparte de nós. E aí te pedimos, Senhor, ainda que sejamos infiéis, permaneça fiel na nossa vida. Te damos graça por tudo, no nome consagrado de Jesus teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos cantar agora o hino 118, irmãos. Irmão, o que eu ensaiei dentro da minha cabeça? Pregar uma palavra bem calminha, para o povo poder entender aí na live, né, irmão Rodrigo? A gente tem essa preocupação, né? Mas o Senhor, Ele é dono da sua obra, irmãos. É Ele que compunge os corações e toma os seus vasos e faz transbordar aquilo que nós nem mesmo sabemos que tem dentro de nós. Então creia, irmãos, o Senhor está junto de ti. O hino 118 para nós terminarmos esse culto. Glória a Deus. Sinta Jesus, onde quer que você esteja, Jesus está junto de vós.
noite contemplando a face do teu Deus. Fiquemos todos com essa alegria no coração, nessa certeza de que nós não estamos sozinhos, que a nossa pátria não é aqui, é num lugar muito perfeito. Para chegar lá nós teremos que lutar bastante, estamos lutando e vamos vencer. Continuem assistindo os cultos, mas à noite terá culto também, às 20 horas será mais uma vez retransmitido o culto, ou melhor, transmitido o culto. Aos que estiveram conosco hoje, que são da CCA, continuem conosco. Aos que pela primeira vez assistiram, aos professores que trabalham comigo, um forte abraço. Tenha certeza que você sempre será bem-vindo nos nossos cultos, nas nossas lives também. A todo o povo, seja de você, qual credo você siga, você sempre será bem-vindo aqui junto de nós também. E a palavra da vida nunca faltará para você também. Rodrigo, tem mais alguma coisa? A santa paz de Deus. Eu sinto de fazer o Pai Nosso. Vamos fazer o Pai Nosso então, irmãos. Pai Nosso é uma oração universal, então todos sabem. Acompanhem conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra, o teu amor e a tua virtude permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém. Glória a Deus.